bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho? Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas as quantas talhas? 6. Memorize esse númerozinho aí. 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, o que equivale a cerca de 40 litros cada uma metreta, medida do primeiro século. Verso 7, disse Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala, o chefe da cerimônia. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, a gente estuda, a gente lê, mas chega esse momento aqui que as coisas não são tão fáceis como se parecem enquanto a gente prepara a mensagem. Eu preciso do seu Espírito. Eu preciso de poder nas palavras, para que primeiro essa mensagem possa também me tocar e tocar aos teus servos que ouvem. Eu te peço a sua ajuda em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, o primeiro milagre de Jesus é o que afirma João, verso 11. E principiou assim os seus milagres em Caná da Galileia. Queridos, toda a ação de Jesus merece uma atenção especial. Cada palavra, cada ação, mesmo que às vezes insignificante para você, mas toda a ação de Jesus merece uma atenção especial. Agora pensem os senhores, o primeiro milagre. O primeiro milagre de Jesus. É necessário que haja toda uma dedicação, entender a profundidade disso aqui. Os milagres de Jesus vão muito além do que suprir uma necessidade humana. Eu explico. Os milagres de Jesus vão além do que suprir uma necessidade, ou seja, o milagre de Jesus vai além do que dar vista a um cego. O milagre de Jesus vai muito além do que dar voz a um mudo ou movimento a um paralítico. É necessário que entendamos isso, porque cada milagre de Jesus traz consigo uma mensagem e um significado especial. Alguém vai dizer que cada milagre de Jesus é um sermão prático. A questão é que a gente só fica no sobrenatural e esquece de observar a mensagem por trás do sinal, a mensagem por trás do milagre. A história que lemos, qualquer criança pode entender e compreender, mas por trás dessa simples história há um tesouro. E nós queremos nessa noite escavar, nós queremos nessa noite desenterrar os tesouros que estão aqui nessa primeira ação miraculosa de Jesus. Queridos irmãos, o que o primeiro milagre revela de Jesus, o homem que é Deus? Em primeiro lugar, Jesus seguia a agenda do céu. A agenda de Jesus era uma agenda divina, preste atenção nisso, senão você não vai entender nada. Porque eu vou sair do simplório aqui nessa noite. Aí você lê o texto e não vê nada sobre a agenda de Deus. Você não vê nada sobre Jesus seguindo uma agenda celestial. Eu explico, queridos.
Os casamentos judaicos duravam cerca de uma semana. É festa para doer, meu irmão. Roberto já ficou preocupado aqui. Já pensou se eu fosse judeu? Né? Minhas duas amigas, uma semana de festa. Para você bancar a festa durante um dia, já é. Então pensa aí no investimento. O noivo e sua família deveriam se preparar muito bem para suprir e servir esses convidados durante uma semana. Queridos irmãos, aí o que acontece? Faltar qualquer suprimento nessa celebração era uma vergonha terrível. E pior ainda, Ilma, se faltar vinho era uma tragédia. Porque segundo os rabinos, o vinho é o motivo da alegria do evento. Sem vinho não há alegria, dizia então os rabinos. E aí vem agora Maria, que aparentemente era uma das responsáveis pela organização da festa. Pastor, onde é que o senhor vê Maria aí sendo uma das responsáveis? Eu entendo isso pela preocupação dela na ausência do vinho e também em sua autoridade de dizer aos servos, olha, façam tudo o que ele mandar. Isso mostra que Maria tinha uma autoridade ali na cerimônia. Ela tinha uma participação especial. E aí chega Maria e diz a Jesus, olha Jesus, meu filho, não tem vinho. Talvez faltava 2 ou 3 dias para a festa ainda acabar, eu não sei o que aconteceu, a conta foi errada, um convidado trouxe outro convidado, como pode acontecer. Talvez Jesus fosse apenas ele o convidado, mas aonde vai o mestre, vai o discípulo, Jesus carrega 6, 12 com ele, e aí meu irmão, 6 ou 12 pessoas a mais em uma festa, bebendo e comendo, faz diferença. Pior ainda se levar um cara igual o Elber, igual o Tadeu, o Wesley Pinha, aí pronto, você prepara a carne. Um dia, paz meus senhores, eu e Tadeu nós comemos 2,5 kg de carne, é por isso que eu estou nessa situação. Não está cuidando da saúde? Queridos irmãos, preciso correr. Veja bem, aí o que a gente vê é que quando Maria diz assim, Jesus não tem vinho, a gente percebe uma expectativa em Maria por um milagre de Jesus. Parece que Maria dá uma sutil pressãozinha em Jesus, sabe? Você já tem 30 anos, não realizou nenhum sinal ainda miraculoso, é sua oportunidade, não tem vinho. Aí Jesus diz assim, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Só que ele diz uma coisa pior antes, mulher, o que tenho contigo? Aí a gente olha para as palavras de Jesus e pensa assim, parece que Jesus foi hostil ou desrespeitoso com a mãe. Não, perceba bem uma coisa, chamar a mãe de mulher é parte do vocábulo social da época. Não há desrespeito. Olha só, faça um esforço aí de memória e lembre de Jesus na cruz, olhando mais uma vez para sua mãe, dizendo, mulher, eis aí o teu filho. Lembra? Jesus estava dizendo, mulher, a partir de agora, João, esse que escreve o evangelho, é quem vai cuidar de você. Então não há desrespeito, não há hostilidade nas palavras de Jesus. É bom também entender que a palavra ou a escrita, ela é dura e não transmite o tom de voz. É por isso que você fica ofendido às vezes no zap, porque o irmão escreve alguma coisa lá meia seca, e aí como a letra é dura, aí você entende, fulano de tal aqui não me deu atenção, foi insensível, é porque as palavras não transmitem o tom de voz. A pessoa pode ter dito com carinho, mas você entendeu de forma equivocada. Aí a gente precisa se curar da nossa sensibilidade. Povo de Deus, o que ocorre aqui é que eu fico pensando assim, na cena. Maria chega até Jesus e diz assim, não tem vinho, o vinho acabou. A galera, virou tudo. Aí eu vejo Jesus abraçando Maria e dizendo assim, mulher, ainda não chegou o meu momento. Mãe, eu obedeço uma agenda divina. Mãe, eu obedeço uma agenda celestial. Jesus, irmãos, vivia segundo o cronograma de Deus.
Jesus, ele não cede às pressões humanas. Você já tem 30 anos, meu filho, faz alguma coisa. Não, mãe, eu não ajo segundo as pressões humanas. Eu não caminho com o calendário humano. Eu sigo uma agenda divina. Sabe aquele milagre que você espera de Deus? Sabe aquela causa que você tem pedido a Deus para resolver logo? Sabe aquela situação? Pois bem, meu querido, talvez isso se resolverá, mas segundo a agenda dele, segundo o tempo de Deus. Deus não cede pressões humanas. Não é a sua ameaça de não vir à igreja que vai mover Deus. Não é a sua ameaça de abandonar o evangelho. Não é a sua ameaça de abandonar o cargo. Mãe, eu sigo uma agenda celestial. Segundo, Jesus nos deu a graça, versos 6 a 7. Olha só. Ali estavam 6 talhas de pedra. E os judeus usavam para as purificações. Cada uma levava 2 ou 3 metretas, já expliquei. Metretas, unidade de medida da época. Uma metreta 40 litros. Então faça as contas. Nós temos 6 talhas, cada uma com a capacidade para cerca de 100 litros. São 600 litros de água. Queridos, o texto segue. Jesus disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Não é por acaso ou sem sentido que João diz: estavam ali as 6 talhas ou 6 jarros de pedra. Queridos irmãos, a gente precisa entender que quando um escritor bíblico, assim como João, inteligentíssimo, que escreve para os gregos, ele deixa escapulir, ou ele deixa registrado, olha, havia ali 6 talhas, 6 jarros de pedra. Tem uma mensagem nisso aqui. Tem uma mensagem. Me escute. Qual é o número perfeito para o judeu crente? 7. Já estamos construindo a teologia de João. O número 7 é o número completo para o judeu. O número 7 é o número perfeito para o judeu. Sendo assim, o que é o número 6? É o número imperfeito, incompleto. Se o número 7 é o número perfeito, se o número 7 representa a perfeição, o número 6 representa a imperfeição. Eram quantos jarros? 6 jarros. Os 6 jarros representavam toda a imperfeição da lei. Os 6 jarros representavam a imperfeição. Olha, estamos falando que número 6 é imperfeição. Eram 6 jarros. Os jarros representam a lei mosaica. E quando a gente vê João registrando, olha, eram 6 jarros, ele está dizendo, a lei imperfeita. Aí você precisa prestar atenção comigo. Mas por que, pastor, os jarros representam a lei? Eu explico. Os jarros são símbolos da lei, porque eram usados para quê? Para as purificações do judeu. Purificações. Isso não tem nada a ver com higiene. Essas purificações aqui são religiosas. Purificações religiosas. A lei de Moisés dizia que o toque com determinados animais ou pessoas poderia fazer do judeu uma pessoa impura. O porco podia transmitir impureza que podia complicar a relação do judeu com Deus. Não tem nada de higiene aqui. Eles acreditavam numa impureza espiritual. Coitado de Edivaldo, né? Se isso valesse para hoje. Ele não está aqui, coitado. O toque também em mulheres com algum tipo de fluxo de sangue. O entendimento do judeu é que tudo isso
podia transmitir impurezas relacionadas ao pecado, relacionadas à sua relação com Deus. E por isso, as talhas de água para as purificações do judeu. Não era uma questão de higiene, era uma questão religiosa. E aí, queridos, os 6 jarros representam a lei e a sua imperfeição. Mas Jesus faz o quê? Ele utiliza dos jarros e realiza um milagre e entrega o melhor dos vinhos àquela família, àquela festa. Eu ainda prossigo. João está dizendo que em Jesus as imperfeições se transformam em perfeição. Jesus substituiu a imperfeição da lei pelo vinho novo do Evangelho da graça de Deus. Jesus transformou a imperfeição da lei na perfeição da graça. É por isso que a gente entende que 6 talhas representando a lei imperfeita, mas Jesus utiliza daqueles objetos, manifesta então o milagre, e ali está uma representação da manifestação da graça, mostrando que ela é superior à lei, mostrando que ela vem para substituir a lei. A lei é imperfeita. O mesmo João afirma, capítulo 1, verso 17, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Cristo Jesus. Aí, querido, a graça, maravilhosa graça, segundo Philip Yancey, a graça superior à lei, a graça divina que socorre uma família recém-casada, é a mesma graça divina que socorre vocês, a humanidade dos seus pecados. A graça que socorreu aquela família é a graça que nos socorre. Queridos irmãos, a graça divina que vem até nós, sem nós merecermos, a graça divina que nos atrai a Deus e nos faz crer em sua palavra. Olha o que eu estou dizendo. É a graça de Deus que nos atrai a Deus. É a graça de Deus que nos faz ter fé em Deus. É a graça de Deus que nos traz para a igreja e nos faz adorar o seu nome. Você não está aqui porque você é bom, porque você tem alguma virtude em si. É tudo pela graça de Deus. Será que você pode aplaudir Jesus pela manifestação da sua graça? A graça que substitui a lei. A lei não pode fazer isso. A lei não pode nos atrair a Deus. A lei não pode nos fazer crer na palavra de Deus. É a graça de Deus que realiza toda essa obra redentora. Queridos irmãos, eu digo mais uma coisa. Jesus é a perfeita revelação de Deus. Eu já falei aos irmãos que Jesus segue uma agenda do céu. O cronograma é de Deus. O tempo é de Deus. Eu já falei que Jesus nos deu a graça. A graça que substitui a lei. Agora eu digo, Jesus é a perfeita revelação de Deus. Perfeita. O texto afirma que após o milagre, o vinho oriundo da água é levado ao mestre-sala, ou seja, o mestre de cerimônia. Ele, sem saber de onde vinha o vinho, o certo é que ele deu a notícia: Maria, não acabou, o último gole Pedro tomou, não tem mais. Esses discípulos de Jesus, como que é uma bênção? O crente para comer é uma bênção. Ele trouxe os seus discípulos e talvez isso gerou essa falta antecipada do vinho. Mas aí de repente o mestre-sala está esperando uma resposta. Está esperando o noivo se virar e trazer mais alguns tonéis. E de repente o vinho aparece. Ele não sabe de onde, mas ele experimenta. E ele, como alguém experiente na degustação de vinho, chama a atenção: mas rapaz, você quebrou o protocolo. Porque o que é feito? Serve-se primeiro o melhor vinho, a galera bebe bastante durante 5 dias, e você deixa o inferior por último. Serve o inferior por último. Por quê? Porque o paladar já vai estar, eu diria que insensível,
o paladar vai estar adormecido, e o cara não vai distinguir. Mas você fez diferente, você deixou o melhor vinho por último. Queridos irmãos, é aqui que eu entro com Jesus. Jesus é o vinho de Deus. Jesus é o melhor vinho de Deus. Queridos, aí você vai entender agora. Deus veio até o homem através de sinais miraculosos. Deus veio até o homem através da lei. Deus veio até o homem através dos profetas. Mas, por fim, Jesus veio como enviado de Deus. Por fim, veio o Filho de Deus, o melhor, a superior revelação de Deus, veio por último. O melhor vinho veio por último, a melhor e suprema e plena revelação de Deus, Jesus, também vem por último. Primeiro, sinais miraculosos, depois lei, depois profetas, mas aí vem Jesus, a maior, superior revelação de Deus ao homem. Jesus é o melhor de Deus. Jesus é a forma plena e perfeita e completa da revelação de Deus ao homem. Eu fico pensando que tem algumas pessoas que dizem assim: o melhor de Deus está por vir. Tem até uma canção que diz isso: o melhor de Deus está por vir. Sabe no que eu creio? O melhor de Deus já veio, Jesus. O melhor de Deus já veio. O que é que pode vir depois melhor do que Jesus? Nada. É o melhor vinho. Ele vem por último. Ele vem por último. E sacia e completa. Fique de pé nessa noite. Roberto, será que a gente pode cantar Jesus mudou? Roberto, você está diferente, Roberto. Roberto está mais bonito. Ele já é bonito, agora ele está mais bonito. Vamos cantar Jesus mudou o meu viver. Mas antes, uma última breve reflexão, queridos. Jesus é o transformador de vidas. Jesus é o transformador de vidas. Olha só, Jesus converteu a água em vinho. Preste atenção nessa minha última fala, é breve. Jesus transformou água em vinho. O que Jesus fez naquela casa, o que Jesus fez naquela residência, era nada mais, nada menos o que ele faria em todo o seu ministério. Preste atenção nisso. É por isso que eu estou dizendo, por trás do milagre há uma mensagem. O milagre é uma pregação. O sinal que Jesus realiza em Caná da Galileia é nada mais, nada menos o que seria o seu ministério de forma prática. Transformar vidas. Transformações tão radicais e profundas que a pessoa pode dizer: mudou da água para o vinho. Mudança de Deus na vida das pessoas. Aí, me escute. Jesus fez isso. Transformou um corrupto funcionário público em um homem honesto e generoso. Qual é o seu nome? Zaqueu. Funcionário público. Desonesto. Tem jeito para os nossos políticos. Tem jeito para alguns funcionários públicos corruptos. Jesus fez isso. Jesus transformou uma mulher adúltera em uma dedicada dona de casa, em uma dedicada dona de casa e fiel missionária. De quem estou falando? Mulher samaritana. Mas Jesus também fez isso com um jovem, por um tempo escravo da mentira, usuário de drogas, cheio de vício, dominado pelo egoísmo. Transformar essa pessoa em um pastor. Quem é? Wesley. Prova viva do poder transformador de Deus. Eu não era fácil, meus irmãos, mas um dia eu encontrei com Jesus, setembro do ano 2000.
da forma mais espetacular. De fato, um encontro genuíno com Deus é um lugar inusitado, sem ninguém trazer a mensagem do Evangelho para mim, algo que já havia no meu coração. Você é prova que o milagre de Jesus traz consigo uma mensagem de transformação para a vida do homem. Eu estou falando com algumas pessoas aqui que viviam uma vida totalmente irregular diante da sociedade, diante de Deus, mas hoje, vidas transformadas, da água para o vinho. Deus muda o mais vil pecador. É por isso que a gente canta: Jesus Cristo mudou o meu, o seu, o nosso viver. Jesus Cristo